Nesse vídeo trataremos da intervenção do Supremo Tribunal Federal na revista Cruzoé e no site Antagonistas. Primeiramente, vamos analisar o aspecto do inquérito. Uma procuradora da República chamou de inquérito policial instaurado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal para investigar as situações que estavam algumas pessoas, através da mídia, fazendo algumas colocações com relação aos ministros, à vida dos ministros, algumas provocações, e até com relação à instituição, tipo, vamos fechar o Supremo Tribunal Federal, né? E aí foi instaurado esse inquérito policial, o que já causou uma grande controvérsia entre os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal, porque o presidente do tribunal acabou que ele acabou fornecendo mais informação para outro ministro, e o ministro tomou outras atitudes, certo? E aí a gente mistura até um assunto importante que não tem no Brasil, a chamada tutela inibitória preventiva, certo? Ela é genérica, ela é inominada, ela é específica, ela existe. Pois o ministro acabou que, sem prejuízo nenhum, mandou que a revista Cruzoé parasse com uma publicação, já que ela é digital, e que o site Antagonistas não reproduzisse, tirasse do ar umas informações sobre o ministro presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas vamos questionar primeiro a parte do inquérito. A autoridade judicial não tem o poder de investigação, certo? O juiz, seja ele monocrático ou juiz do tribunal, ele pode requisitar a autoridade policial ou comunicar o Ministério Público para que este sim, com o poder de investigação, investigue aquela situação. E aí vai até desafio. Eu dei uma pesquisada no regimento do Supremo, não existe lá investigação policial por conta do Supremo Tribunal Federal. Ele não tem essa competência, o Supremo Tribunal Federal. E nem poderia tê-lo. Por quê? Porque o Supremo, na divisão de poderes, a gente sabe o quê? Que o Supremo Tribunal Federal, sua principal atividade é processar e julgar, sua principal atividade. Depois, no segundo plano, ele pode sim legislar alguns casos, como no direito eleitoral, há algumas possibilidades dele legislar, a regulamentação interna dele, toda essa parte legislativa. Então ele julga, executa a partir do momento que ele administra suas verbas. Então, há também a parte da administração, que é muito menor. Aí não tem o poder de investigação, percebeu? E a gente sabe que essa divisão de poderes proposta por um filósofo francês dava uma ideia que deveria haver uma separação incisiva de poderes. O judiciário só julgar, processar e julgar, o legislativo só legislar e o executivo só governar e administrar. Mas a gente sabe que não é possível. Então, a maior proporção do executivo realmente é governar, do poder executivo, do poder legislativo é legislar, do poder judiciário é processar e julgar, sem poder de investigação. Certo? Então esse primeiro passo aí, esse inquérito é um despropósito, não tem previsão desse tipo de inquérito no regimento interno, então não tem lei regulamentando, o presidente não tem esse poder. E outra coisa, a Constituição consagra, a Constituição Federal, que o Supremo Tribunal Federal é guardião, consagra o Ministério Público com o poder de investigar.
O próprio ministro lá que toma as decisões, ele diz o quê? Que eventuais crimes que estejam ocorrendo, quer dizer, isso é função de polícia, função do Ministério Público, certo? Agora vamos analisar sobre uma outra vertente. Eu fui secretário já de Educação, fui secretário do Jurídico na Prefeitura, porque eu tenho esses conhecimentos. Se eu viro juiz, eu vou, ao invés de qualquer perícia, eu vou me promover ali para analisar melhor a situação. Porque esse ministro foi secretário de Segurança Pública no Estado e porque já governou a Polícia Federal, ele conhece tudo, então ele consegue. Espera lá um pouquinho, eu posso separar uma polícia de uma unidade da Federação para prestar serviço para o Supremo? O Supremo, na verdade, ele não pode investigar, ele requisita, o ministro deveria requisitar a polícia ou comunicar ao Ministério Público pedir providências. Se ele requisitar ali e não tomar as providências, ele poderá depois buscar a responsabilidade do delegado de polícia ou do procurador da República. Então, esse inquérito policial está fadado ao insucesso. E aí, outros questionamentos. Se é o Supremo que está investigando, quem vai julgar? Eles não têm foro privilegiado. Como que esse dono os diretores aí da revista Cruzoé e do site Antagonistas, como que eles vão ter processo no Supremo se eles não têm foro privilegiado? Então, toda essa situação realmente é muito difícil, certo? E causa um enorme constrangimento até aos ministros uma situação como essa daí. E para nós, constitucionalistas, causa profunda consternação, uma tristeza muito profunda de saber desse comportamento dos ministros do Supremo Tribunal Federal, sob a alegação de que estariam protegendo a instituição. O Supremo em algum momento correu algum risco com essa reportagem? Não, estava se referindo a um dos ministros, certo? Não estava se referindo ao Poder Judiciário, a esse órgão do poder, não se referia a esse órgão do poder. Então, se a gente for analisando a situação aí, a gente vai chegar à seguinte conclusão. Então, foi um despropósito esse inquérito policial, foi muito além da competência do Supremo Tribunal Federal, que não tem essa competência, foi promovido por um constitucionalista, certo? Por um constitucionalista. E aí, ainda que seja ele constitucionalista, a matéria aí é mais processual penal, não é? A matéria é processual penal, porque o inquérito policial é uma fase, é um procedimento administrativo que precede o processo criminal. Ele vem antes, ele precede o processo criminal, certo? Então, precedendo o processo criminal, o que nós temos? Olha aonde o Supremo quis atuar, numa fase que precede, de investigação policial, que precede o processo criminal. É um absurdo, certo? Se a gente for se aprofundando aqui, a gente vai tomando ciência do absurdo que foi essa conduta do Supremo Tribunal Federal, certo? Então, ao mandar o quê? Tirar o site lá, tirar a reportagem do ar e aplicar uma pena combinatória de R$100 mil por dia, isso daí já é processual civil. É uma tutela inibitória que no antigo Código de 39 era chamada ação combinatória. E a tutela inibitória parente da tutela antecipada que vem do direito italiano. E ela já existia no Brasil. Se a gente for aprofundar por aí, foi um grande avanço que o Supremo promoveu, só que diante desse conteúdo todo, desse contexto todo, acaba sendo prejudicial
essa atitude, porque ela começa a partir para a arbitrariedade, certo? Um poder discricionário que o judiciário não tem, certo? De mandar investigar e começar. E isso daí acaba invadindo outros poderes, porque a polícia judiciária, ela presta serviço, a Polícia Federal, a Polícia Civil, ela presta serviço ao judiciário, mas ela está enraizada no Poder Executivo, certo? Então começamos a ter confusões aí. Então, essa situação é por demais constrangedora e certamente o Supremo Tribunal Federal praticou uma inconstitucionalidade. E outra coisa, não tem lei dando suporte ao comportamento dos ministros. E bem certo, outros ministros já se pronunciaram, dizendo que são contrários a essa atitude desses dois ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, se for para plenário, o risco de cair é tamanho. Agora, se for mantido isso daí, só depois a gente vai ter uma solução melhor com uma outra composição do Supremo Tribunal Federal. Então, infelizmente, os ministros acabam manchando o Supremo Tribunal Federal, que figurava como uma instituição sagrada para o cidadão brasileiro. Cada cidadão depositava muito. E o descrédito do Supremo Tribunal Federal, ele é decorrente do comportamento de alguns ministros. É bom que se diga isso daí, certo? Então, esse vai ser o primeiro vídeo e nós vamos começar a fazer essas análises de forma pormenorizada. Muito obrigado.